O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, finalmente conseguiu registrar sua candidatura à presidência da República na noite desta quinta-feira. O registro aconteceu poucas horas depois de o presidente do tribunal, ministro Nunes Marques, determinar o restabelecimento da filiação do senador ao PL. Flávio havia aparecido sem seu consentimento como filiado à Missão. A mudança ocorreu entre a noite de quarta-feira e a manhã de quinta e provocou a desfiliação automática do senador do PL. A defesa de Flávio acionou o TSE e afirmou que ele não havia manifestado qualquer intenção de deixar o partido. Os advogados também destacaram que o senador é pré-candidato do PL à presidência. Na decisão, Nunes Marques informou que Flávio estava filiado ao PL desde 30 de novembro de 2021, sem interrupções. O ministro considerou que essa alteração poderia causar prejuízos ao senador, principalmente por causa da proximidade do fim do prazo para registro das candidaturas, que termina neste sábado. Segundo Nunes Marques, a filiação partidária é uma condição necessária para disputar uma eleição e não pode ser retirada por uma terceira pessoa contra a vontade do filiado. O ministro também considerou relevante o fato de Flávio ser anunciado publicamente como pré-candidato do PL, enquanto Missão já tem um outro nome para a disputa, Renan Santos. Com a decisão, o vínculo de Flávio com o PL foi restaurado desde a data original. A filiação à Missão foi excluída e o sistema Candex foi liberado para processar o pedido de registro da candidatura pelo PL. Nunes Marques determinou ainda que sejam preservados os registros de acesso ao sistema Filia relacionados à mudança partidária. O caso também foi encaminhado à Polícia Federal, que deverá instaurar um inquérito para investigar como ocorreu a alteração na filiação do senador. Antes da filiação de Flávio Bolsonaro à Missão, registrada na quarta-feira, no dia 12, houve uma primeira tentativa de incluir o senador no partido no início de agosto. Segundo um relatório interno da legenda, a primeira tentativa aconteceu no dia 2 de agosto. Na ocasião, foi registrada uma contribuição financeira de R$ 4.700, com tentativas de pagamento por Pix. Como o valor não foi pago, a filiação não foi concluída e acabou recusada. De acordo com a Missão, e-mails foram enviados ao gabinete de Flávio Bolsonaro para informar sobre essa tentativa. O relatório aponta que o cancelamento desse primeiro registro só foi oficializado na noite de quarta, dia 12, e foi então que uma nova filiação foi iniciada no sistema do Missão. Dessa vez, sem qualquer contribuição financeira registrada. A nova alteração fez com que Flávio aparecesse como filiado ao partido, o que provocou a sua desfiliação automática do PL e levou a defesa do senador a recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Bom, deixa eu já dar bom dia para o meu parceiro, para Felipe Monteiro, para a gente discutir esse assunto. Felipe, muito bom dia, bem-vindo ao nosso Contexto de Sexta. Bom dia, Neila, bom dia aos telespectadores. Neila, pelo visto, né, essa confusão do TSE em relação à filiação do Flávio Bolsonaro no Partido Missão, que impediu ele, né, de apresentar a candidatura dele pelo PL, como disse o Mano, né, foi uma grande molecagem, né? Grande molecagem. O TSE já informou que possivelmente a questão veio, né, do log de alguém que tinha as credenciais do Partido Missão, apesar do Renan Santos negar essa possibilidade, apesar do Missão negar essa possibilidade, mas ao que tudo indica, é isso que aconteceu. E ainda bem, Neila, né, que a justiça foi muito rápida, né? A gente até havia comentado aqui ontem exatamente sobre esse assunto, que não tem nenhum sentido, né, a demora da justiça reconhecer que o Flávio Bolsonaro é filiado ao PL, historicamente, né, nos últimos anos, né, e é o candidato que a legenda PL apresentou para disputar a presidência da República. Então, não tem nenhuma justificativa para a demora, né, para a celeridade da decisão da lavra do ministro Nunes Marques, que decidiu, né, de pronto, refiliar o Flávio Bolsonaro ao PL e acatar, né, a candidatura dele sobre a presidência da República. Então, ainda bem que a justiça, nesse caso, foi muito rápida, mas sobram indagações. Quem foi a pessoa que fez a molecagem, né, segundo o nosso Mano Ferreira, para colocar o nome do Flávio Bolsonaro como filiado ao Partido Missão? E aí fica a pergunta, Felipe, a quem interessa esse tipo de molecagem? A quem interessa esse tipo de descredibilização do sistema eleitoral brasileiro? Porque é o que pode acontecer daqui para frente.
É um pulo, né? Falamos isso aqui ontem. É um pulo para que as pessoas comecem agora a descredibilizar as urnas eletrônicas. Tá certo que tudo aqui a gente está falando de automação, de internet, de sistema, mas as urnas eletrônicas foram descredibilizadas nas últimas eleições e agora pode ser também um ativo para essa campanha eleitoral. Eu digo isso porque tem que ter um objetivo. Essa questão da filiação do Flávio no Partido Missão tem que ter um objetivo para essa pessoa que o fez, que é descredibilizar o sistema eleitoral desde o seu início, desde o registro no Tribunal Superior Eleitoral. É claro que é um alerta também para o sistema inicial do TSE, né, Felipe? Vamos combinar que pegar os dados de um candidato e simplesmente ir lá e registrá-lo é muito simples. Isso mostra uma falha nesse sistema. Qualquer pessoa pode ir lá, se tiver os dados do Flávio e registrá-lo como candidato do Missão, isso precisa ser mudado, né? Então, certas coisas acontecem para que sejam modificadas e ter mais segurança. Talvez uma senha, uma criptografia, um token, algo que os partidos tenham, cada um, o seu, para poder registrar os seus candidatos. É claro que aqui a gente está falando de 1 e 2 candidatos à presidência da República, mas você imagina só, Felipe, um partido que tenha diversos candidatos pelo país inteiro, como, por exemplo, o PL, ter que filiar um por um. Não funciona assim. A filiação ela é de fato automática, existe um registro automático mais simples e mais fácil. Só que é preciso ter segurança. Então, que o TSE se movimente para que isso aconteça. Agora, a quem interessa descredibilizar o processo eleitoral desde o seu início, desde o registro do candidato à sua chapa, à sua filiação, antes mesmo da campanha. A quem interessa essa molecagem, Felipe? Não, a quem interessa a molecagem, né? O Missão fala que ele também foi vítima, até porque né, eles se colocam como uma opção contra o bolsonarismo também. E não teria possibilidade do Missão receber o Flávio Bolsonaro, já que ele se coloca contra o Flávio Bolsonaro e o bolsonarismo e parte da direita, né, em geral, né? Então, o Missão levanta a bandeira de que eles foram vítimas, assim como o Flávio Bolsonaro também. Mas a grande questão que se coloca, Nila, pelo que o TSE colocou até o momento, né, não foi um ataque hacker, né, não foi um hacker que entrou no sistema do TSE e conseguiu, né, fazer essa lambança toda. O que aconteceu é que uma pessoa do partido político Missão, que tinha os logs, né, do partido Missão, tinha as credenciais do partido Missão, né, entrou no site do TSE, entrou no sistema do TSE e filiou o Flávio Bolsonaro no partido Missão, né? Então não foi algo que violou o sistema do Tribunal Superior Eleitoral, foi algo feito por uma pessoa credencial. E o sistema e o processo apontam o seguinte: a partir do momento que uma pessoa que está no partido político se filia a outro partido político, a filiação dele anterior cai, né? Acaba. Então, o que deveria ter o sistema é que essa suspensão, né, esse encerramento de filiação de outro partido não deveria ser automático. Né? Talvez tinha que ter uma camada de proteção para caso uma pessoa filie outra pessoa no partido político, o outro partido anterior deveria aceitar. Isso, de certa forma, daria uma camada e uma proteção no sistema. Né? E eu entendo também, Lira, que a questão das urnas eletrônicas, claro que todo mundo vai vir com essa argumentação, não digo todo mundo, mas parte da direita, né, bolsonarista, que vem com o assunto e narrativa contra urnas eletrônicas, pode usar esse fato para bater na urna eletrônica. Mas é bom lembrar que o sistema da urna eletrônica é um sistema fechado, né, não tem acesso à internet. Por isso que dizem que é impossível a violação da urna eletrônica por meio de hacker, porque é o sistema fechado. Só pegam lá o disquete, colocam numa sala fechada com o fiscal e aí colocariam o resultado de cada urna eletrônica ali dentro desse sistema, né? Então não é algo facilmente violável, como algumas pessoas defendem. Então eu acho que claro que a narrativa vai vir, com toda certeza, a gente sabe como é que funciona a política, mas eu creio que não sejam casos semelhantes, né? A urna eletrônica e o sistema de filiação de políticos a partido partidário em relação ao Tribunal Superior Eleitoral. Mas você quer saber um caso semelhante? Tem outro. Tem matéria do Gadelha